Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui quem fala é o professor Edney e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo chamado frase, oração e período. Você pode se perguntar, por que estudar frase, oração e período? Vocês viram esse conteúdo lá no 6º, 7º ano do ensino fundamental. E durante toda a sua vida estudantil, vocês irão precisar dele para aplicar em outras situações. Se nós não sabemos identificar o que é uma frase, uma oração ou um período, ou dentro do período não sabemos identificar o que é um período simples ou um período composto, nós não iremos aprender outros conteúdos que virão mais adiante, como orações coordenadas e orações subordinadas. Além disso, pessoal, outra situação que fica muito prejudicada é a questão da interpretação de texto. Porque você pode se deparar com uma questão que ela pede para você identificar dentro, por exemplo, dentro do segundo período ou dentro do terceiro período. Se nós não sabemos identificar essa situação, nós iremos errar, com certeza, o que pede o enunciado. Portanto, nós devemos ter bem claro o que é frase, o que é oração e o que é o período. E dentro do período, o que é o período simples e o que é período composto. Ainda dentro desse conceito, pessoal, nós temos, só para relembrar aqui para vocês, o que é verbo e o que é uma locução verbal, para poder entender esse conteúdo. Então vamos lá. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, ser, estar ou ficar, ou um fenômeno da natureza, chover, relampejar ou ventar. Isso é a definição de verbo. O que é uma locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos, sendo esses verbos um auxiliar e um principal. O verbo auxiliar, ele indica as flexões de número, seja singular ou plural, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, e assim por diante. Então, nós vamos aqui dar seguimento ao nosso conteúdo. Bem, pessoal, para iniciarmos aqui o nosso conteúdo, nós temos, primeiramente, frase. Vejamos o que é frase, qual a definição de frase. Enunciado com sentido completo. Pode conter verbo ou não. Então, para que nós tenhamos uma frase, ela precisa ter o sentido completo. E dentro dessa frase pode conter um verbo ou não. Quando não tem verbo, nós chamamos de frase nominal. Como diz aí, não há verbo. E frase verbal, frase em que há pelo menos um verbo. Então, frase nominal, não há verbo. Frase verbal, há pelo menos um verbo dentro dessa frase. Oração. Conceito de oração. É a frase que se organiza em torno de um único verbo ou locução verbal. Vimos há pouco o que é verbo e o que é locução verbal. Nós temos também aí o período. Como se organiza o período? Período é uma frase organizada por uma ou mais orações. Aí dentro desse período nós teremos período simples, que apresenta uma única oração. Essa oração pode ser um verbo ou conter uma locução verbal. E o período composto apresenta mais de um verbo ou locução verbal. Certo, pessoal? Repassamos aí para vocês o que é frase, o que é oração e o que é período. Dentro da frase, nós temos a frase nominal, que é quando não há verbo. Trouxe para vocês dois exemplos de frase nominal. Vejamos. Não temos verbo nessas duas imagens, mas elas têm sentido completo. E se tem sentido completo, é uma frase. Vamos aos exemplos.
Silêncio, por favor. E na outra imagem, nós temos atenção, aviso importante. Ao ler as duas frases, observamos que não ocorre verbo, porém, como elas têm sentido completo, são consideradas frases. E como é que nós podemos saber se elas têm sentido completo? Porque nas duas frases sabemos o que devemos fazer. Na primeira frase devemos fazer silêncio e na segunda frase devemos prestar atenção. Então, temos exemplos de frases nominais. Temos agora mais dois exemplos aqui de frase nominal. A frase nominal ela é muito utilizada em títulos, seja de livros ou filmes. Trouxe aqui a capa de um livro, A Batalha do Apocalipse. Esse título ele não contém verbo, portanto, temos uma frase nominal. Na outra imagem, temos a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, que foi adaptada para o cinema. Nós temos no exemplo uma frase nominal para o título Os Miseráveis. Bem, pessoal, nós vimos aqui mais dois exemplos sobre frase nominal. Esses exemplos, né, do título do livro, do título dos dois livros, aliás, eles explicam de maneira bem resumida o que elas pretendem repassar para a gente, ok? Bem, pessoal, nessa tirinha aqui, eu trouxe para vocês, né, uma situação onde que nós temos frase nominal, frase verbal e locução verbal. Vejamos a tirinha. DH, o horrível. Já engessei seus braços e pernas. Agora, uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Então, nós temos aí, pessoal, nessa tirinha, exemplos de frase nominal, frase verbal e locução verbal. Vejamos quais as frases nominais. Nós temos duas. Quais são elas? Lembrando, frase nominal é aquela que não contém verbo. Então nós temos dois exemplos desse aí. Agora, uma notícia ruim no primeiro quadrinho. E ainda no primeiro quadrinho, a fala de H. Qual, doutor? Ele está se referindo a qual notícia ruim. Então essas duas frases são frases nominais. Frase verbal. Nós temos dois exemplos. A primeira fala do doutor, já engessei seus braços e pernas, no primeiro quadrinho. E no segundo quadrinho, ele responde, vai coçar. Então nós temos aí, engessei, verbo, e vai coçar, uma locução verbal. Coçar é o verbo principal. No mesmo exemplo, nós temos aí, eu peguei para vocês um exemplo da locução verbal, como eu acabei de falar, o vai coçar. Verbo auxiliar é o vai e o verbo principal é o coçar. É o que traz a ideia principal dentro da locução verbal. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui oração. O que é uma oração? É a frase que se organiza em torno de um único verbo ou locução verbal. A oração ela precisa ter um verbo. Tendo um verbo, temos um período que pode ser simples, que é quando temos apenas um verbo, ou composto, que é quando temos mais de um verbo. Então aí, na tirinha, eu trouxe aqui a Mafalda, bem conhecida. A Mafalda nos diz assim, não estou descabelada. É que meus cabelos têm liberdade de expressão. Nós temos dentro dessa fala da Mafalda duas orações. Quando começa uma oração e quando ela termina. Uma oração ela começa na letra inicial, maiúscula, e termina no ponto final. Então nós temos na oração 1, não estou descabelada. Dentro dessa oração 1 nós temos o verbo estar, o estou, não estou descabelada. E a oração 2,
Meus cabelos têm liberdade de expressão. Nós temos aí outro verbo ter, né? O tem. Tem liberdade de expressão. Então, pessoal, só recapitulando que a oração ela vai desde a letra inicial maiúscula até o ponto final. E a oração ela precisa de um verbo ou locução verbal para que seja uma oração, ok? Veremos agora o período. O primeiro caso aqui é o período simples. Quando temos um período simples? Período simples apresenta uma única oração, ou seja, um verbo ou locução verbal. Para que o período seja simples, é preciso ter apenas um verbo ou uma locução verbal. Vejamos os exemplos. Fiquei correndo naquela praça a noite toda. Nós temos aí uma locução verbal. Fiquei correndo. O verbo auxiliar, fiquei, e o verbo que traz a ideia principal, ou o verbo principal, correndo, que foi a ação que você realizou. Então nós temos aí um período simples. Nós podemos também substituir esse fiquei correndo por apenas corri. Corri naquela praça a noite toda. Também período simples. O verbo corri. Mais outros exemplos aí. Vou comprar uma bicicleta. Locução verbal. Nós temos o verbo vou e o verbo comprar. Lembrando que o verbo vou ele é verbo auxiliar. O comprar ele traz a ideia central, né, do verbo, de realizar a ação de comprar. Então nós temos aí uma locução verbal. Ou podemos também dizer essa mesma frase de uma outra maneira. Comprarei uma bicicleta. O verbo comprarei. Estamos realizando a ação de comprar. Lembrando que o mais usual é falarmos vou comprar, ok? Aqui nós temos exemplos de período simples. Nós vamos agora, pessoal, para o período composto. Quando é que nós temos um período composto? Quando apresenta mais de um verbo ou locução verbal. Período simples, apenas um verbo ou uma locução verbal, e período composto, precisa-se de mais de um verbo ou locução verbal. Vejamos aí a tirinha do Garfield. O John, que é o dono do Garfield, diz no quadrinho 1: eu não consigo pensar em uma atividade para hoje. O Garfield pensando: quanta ambição, John. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. Essa foi a conclusão do Garfield, que ele não conseguia nem pensar em alguma razão para se pensar em fazer algum tipo de atividade hoje. Então vamos analisar aqui, pessoal, essa tirinha aqui do Garfield. Na fala inicial do John, pessoal, nós temos um período simples, apenas uma oração. Quando ele diz: eu não consigo pensar em uma atividade para hoje, lá no primeiro quadrinho. Nós temos aí um período simples. Consigo pensar, uma locução verbal, o verbo consigo e o verbo pensar. Nós temos uma única ação, no quadrinho 1, período simples. No terceiro quadrinho, na resposta do Garfield, nós temos aí um período composto. Nós temos duas orações. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. Lembrando que, de acordo com a quantidade de verbos existentes no período, nós temos aí a quantidade de orações. 2 verbos, 2 orações, 3 verbos, 3 orações e aí por diante. Então aqui nós temos 2 orações. Consigo pensar, que é uma locução verbal, na primeira parte, quando ele diz que não consegue, eu não consigo pensar. E o segundo verbo pensar, né? Quando ele diz que não consegue pensar em uma razão para se pensar. Então nós temos aqui 2 ações. Portanto, nós temos um período composto. Galera, a aula de hoje foi isso.
Eu espero ter contribuído com vocês para esclarecer aí algumas dúvidas acerca do conteúdo. Durante a semana nós vamos nos falando através do WhatsApp e posteriormente a esse conteúdo nós vamos ver aí uma atividade sobre esse conteúdo trabalhado hoje. Ok? Uma ótima semana a todos. Forte abraço.